Olá, meus amigos! Mais uma vez sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque e nós vamos aqui para o terceiro encontro nesse nosso curso gratuito de Direito Penal do curso Dedicação Delta. Lembrem comigo que o objetivo era que tivéssemos 6 encontros, cada um deles com 1 hora, e eu havia selecionado então 3 encontros para tratarmos de parte geral e os outros 3 encontros para tratarmos de parte especial. Então, no nosso primeiro encontro, nós trouxemos temas de teoria do crime relacionados ali ao iter criminis e também aos institutos que dizem respeito ao iter criminis, ou seja, a desistência voluntária, o arrependimento eficaz, o arrependimento posterior, o crime impossível, a tentativa. E no nosso segundo encontro, nós falamos de ilicitude e de suas respectivas excludentes. Então, demos ênfase ali ao estado de necessidade e à legítima defesa, além de termos pontuado as outras excludentes, ou seja, o estrito cumprimento de um dever legal, o exercício regular de direito, o consentimento do ofendido, mas nós procuramos dar ênfase àquelas excludentes que são detalhadas em lei, não apenas aquelas que são mencionadas em lei, no artigo 23 do Código Penal, mas aquelas que são definidas em lei, o estado de necessidade no artigo 24 e a legítima defesa no artigo 25 do nosso Código Penal. E no nosso encontro de hoje, eu já coloco aqui na tela para vocês, a gente vai trabalhar então com o tema culpabilidade. Vamos trabalhar então com o tema culpabilidade. Meus amigos, vejam só, culpabilidade é o terceiro elemento do crime. Há quem diga, no Brasil, que a culpabilidade não seria um elemento do crime, mas sim um pressuposto para a aplicação da pena, Ou seja, seriam os adeptos da teoria bipartida, aqueles que acreditam que o crime seria apenas fato típico e ilicitude, e a culpabilidade não seria elemento do crime, mas apenas um pressuposto para a aplicação da pena. O entendimento amplamente majoritário, todavia, seja no Brasil, seja na doutrina estrangeira, é realmente no sentido de que o crime seria constituído de 3 elementos. Então, no crime, nós teríamos o fato típico, teríamos a ilicitude e teríamos também a culpabilidade. Pois bem, meus amigos, então, o que é esta culpabilidade? Culpabilidade é reprovabilidade, ou podemos dizer também censurabilidade, o que traduz a mesma ideia. Então, quando a gente fala em culpabilidade, nós estamos falando da reprovabilidade da conduta, da censurabilidade da conduta, de dizer que aquela conduta é passível de um juízo de reprovação. E esta culpabilidade, ela é constituída de 3 elementos, eu quero que vocês recordem. O primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. O segundo elemento da culpabilidade, meus amigos, é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade, eu repito, de conduta diversa. E teríamos, por fim, um terceiro elemento, que é a potencial consciência da ilicitude. Potencial consciência da ilicitude, tá? Vejam só, então, potencial consciência da ilicitude, também chamada de potencial consciência da antijuridicidade. Então, nós temos 3 elementos aqui da culpabilidade, meus amigos, que vão formar esse elemento, que vão formar, portanto, aqui esse terceiro elemento do crime. Bom, aí eu quero que vocês lembrem que nós adotamos a teoria normativa pura da culpabilidade. Por que a teoria normativa pura? Porque veja comigo aqui que os 3 elementos que constituem a culpabilidade são elementos normativos. Quer dizer, desde o final da primeira metade do século XX, que a gente já não considera que o dolo e a culpa integram a culpabilidade. Antigamente era assim. Antigamente, logo no começo, a primeira teoria que surgiu era a teoria da culpabilidade psicológica, ou teoria psicológica da culpabilidade, que era chamada de teoria psicológica justamente porque a culpabilidade era constituída apenas pelo elemento psicológico. E elemento psicológico, leia-se, dolo ou culpa.
Aí, em um segundo momento, surgiu uma teoria chamada de psicológico-normativa. Porque essa teoria, ela dizia que a culpabilidade era constituída do dolo e da culpa, ou seja, do elemento psicológico, mas a este elemento psicológico foram acrescidos dois elementos normativos, que eram, à época, a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. E só no terceiro momento, com o advento do finalismo, é que nós temos uma teoria que é normativa pura, porque o elemento psicológico, que é o dolo e a culpa, ele sai de dentro da culpabilidade e ele é jogado lá para dentro do fato típico. Então a culpabilidade ficou com esses três elementos, todos eles são elementos normativos, por isso que a gente diz que a nossa teoria é a teoria normativa pura da culpabilidade, porque é uma teoria que não tem elemento psicológico, não tem nem dolo nem culpa, o que a gente tem é apenas elemento normativo, que são esses três elementos que aparecem aí, tá bom? Então deixa-me começar então a falar do primeiro elemento, que é a imputabilidade. O que é isso? Vejam, imputar é atribuir. Imputabilidade, estamos falando de atribuibilidade, como dizia o professor Francisco de Assis Toledo. Então, imputar é atribuir. Quando eu falo imputável, eu estou falando de pessoa a quem eu posso atribuir a responsabilidade penal. E a regra, meus amigos, é a de que as pessoas sejam imputáveis. Ou seja, a regra é de que possamos atribuir responsabilidade penal às pessoas. Só excepcionalmente nós falamos em inimputáveis, ou seja, pessoas a quem não podemos atribuir a responsabilidade penal. Aí, por isso, eu quero chamar sua atenção para procurar elucidar o seguinte. Em regra, nós temos a imputabilidade, ou seja, em regra, as pessoas são imputáveis, ou seja, em regra, nós podemos atribuir responsabilidade penal às pessoas, mas excepcionalmente, nós iremos afastar essa imputabilidade, afastando, portanto, essa responsabilidade penal, em três casos. O primeiro caso, a doença mental, prevista no artigo 26 do Código Penal, doença mental. Em segundo lugar, falaremos na menoridade, é o artigo 27 do Código Penal, mas também é o artigo 228 da Constituição. E teríamos aqui ainda, meus amigos, a possibilidade de falarmos na embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior. Vou escrever aqui apenas embriaguez fortuita, mas lembre que é embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior, que é o artigo 28 do Código Penal. Veja que aqui a gente tem aqui uma sequência, né? Então, quer dizer, a gente tem um afastamento da imputabilidade pela doença mental no artigo 26, depois pela menoridade no artigo 27 e, por fim, pela embriaguez completa proveniente do caso fortuito ou da força maior no artigo 28. Tá? Então vamos avançar, vamos seguir aqui com isso. Então eu quero trazer para começo de conversa, meus amigos, vejam só, a questão da inimputabilidade por doença mental. Quero trazer, eu repito, a questão da inimputabilidade por doença mental, o artigo 26 do Código Penal. Aí eu quero te lembrar o seguinte, eu quero te lembrar que não basta a doença mental. Por quê? Porque nós não adotamos, em relação à inimputabilidade por doença mental, um critério puramente biológico. Ou seja, não basta a doença mental. Não é assim, não é dizer ele é doente mental e, portanto, é inimputável. Não. Seria assim se nós tivéssemos adotado um critério puramente biológico, que nesse caso seria chamado também de critério etiológico, ou seja, existe a doença mental, é inimputável. Não é assim. O que é que diz o artigo 26 do nosso Código Penal? Ele vai nos dizer, no seu caput, que inimputável é aquele que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, veja que aqui é o elemento biológico, ou é uma doença mental, ou é um desenvolvimento mental incompleto, ou um desenvolvimento mental retardado. Então aqui eu tenho o elemento biológico. Só que aí o código prossegue dizendo assim:
aquele que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era, ao tempo da ação ou omissão, capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ou seja, veja que nós adotamos aqui um critério que é biopsicológico. Por que biopsicológico? Porque nós precisamos atentar aqui a dois requisitos para que eu fale na inimputabilidade. O primeiro requisito é um aspecto biológico e diz respeito, meus amigos, à doença mental ou ao desenvolvimento mental incompleto ou retardado. É o aspecto biológico. Mas o segundo aspecto, de caráter psicológico, envolve a falta de capacidade de entender o ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Então, vejam, em razão da questão biológica, né, ou seja, em razão da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou o sujeito não entende o caráter ilícito do fato, ou seja, ele não consegue discernir o certo, o errado, o lícito do ilícito, o que pode, o que não pode, ele não tem essa compreensão, ele não tem esse entendimento, ou ele tem esse entendimento, mas não consegue se determinar de acordo com ele. Ou seja, ele consegue entender que não pode, que é errado, que é ilícito, que é proibido, que é crime, mas a compulsão produzida pela doença fala mais alto do que ele e ele não consegue se conter. Então percebam, para que a gente tenha inimputabilidade, então eu repito, eu preciso do aspecto biológico, ou seja, é necessário que esse sujeito, né, ele tenha uma doença mental ou que tenha um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, é o primeiro aspecto. E além disto, é necessário que, em razão desse aspecto biológico, ele não entende o caráter ilícito do fato ou não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Não entende o caráter ilícito do fato, eu repito, ele não sabe o que está fazendo. Não consegue se determinar de acordo com esse entendimento, significa dizer, ele até sabe o que está fazendo, mas ele não consegue deixar de fazer. Então veja que com isso nós adotamos o critério biopsicológico para aferir a inimputabilidade do doente mental, tá bom? Bom, meus amigos, vejam, justamente por isso, como essa incapacidade de entender o ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, como ela precisa ser aferida no momento da ação ou omissão, no mais das vezes o juiz, para reconhecer a inimputabilidade por doença mental, vai se valer do conhecimento técnico do especialista. Então, um médico psiquiatra vai fazer uma análise ali do sujeito para tentar identificar se ele tem ou não a inimputabilidade por doença mental. Fato é que, volte comigo aqui para a tela, se o juiz reconhece a inimputabilidade por doença mental, lembra que o juiz irá impor uma medida de segurança por intermédio de uma sentença absolutória imprópria. Sim, lembra que o juiz não condena a uma medida de segurança. O juiz absolve e aplica a medida de segurança. É a chamada sentença absolutória imprópria. Eu repito, reconheço a inimputabilidade por doença mental, absolvo e aplico a respectiva medida de segurança, é a chamada sentença absolutória imprópria, tá bom? Lembrando que medida de segurança aqui pode ser ou medida de internação no HCT, que é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou pode ser a medida de tratamento ambulatorial. Mas eu ainda quero chamar sua atenção para a questão atinente ao semi-imputável, também chamado de fronteiriço. Fronteiriço justamente por se encontrar na fronteira entre a imputabilidade e a inimputabilidade. Então, chamado de fronteiriço. Veja que esse fronteiriço, ele é definido, né, a sua situação é definida também no artigo 26, só que no seu parágrafo único. E aí o artigo 26, parágrafo único, já não fala em doença mental, mas fala em perturbação da saúde mental. Então é aquele que, por perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, essa parte é igual ao caput do artigo 26, aí se diz aí no parágrafo único que ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento.
Ou seja, o semi-imputável, ele tem uma perturbação da saúde mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado, mas eu quero chamar sua atenção para o fato de que ele tem uma parcial capacidade de compreensão, parcial capacidade de entendimento. Ele entende parcialmente o caráter ilícito do fato e justamente por isso ele consegue determinar-se parcialmente de acordo com esse entendimento, tá? Então, é importante aqui chamarmos a atenção para isso. Bom, meus amigos, e aí, o que é que acontece? Para o semi-imputável, não é sentença absolutória, é uma sentença condenatória mesmo. O que é que acontece quando eu falo no semi-imputável? Semi-imputável é uma causa de diminuição de pena. A semi-imputabilidade, melhor dizendo, é uma causa de diminuição de pena. Na hipótese de semi-imputabilidade, a pena será diminuída de 1 a 2/3. Tá? Então, a semi-imputabilidade, eu repito, é uma causa de diminuição de pena, a pena seria diminuída de 1 a 2/3. Aí a gente teria essa diminuição de pena, e aí, se o juiz entender que é conveniente ao tratamento do semi-imputável, aí ele substitui a pena reduzida por uma medida de segurança. Tá? Então, lá no inimputável, o juiz já absolve e impõe a medida de segurança. No semi-imputável, o juiz condena uma pena diminuída e, se entender que é adequado ao tratamento dele, aí o juiz substitui essa pena diminuída por uma medida de segurança. Tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente tem? Aí eu quero avançar com vocês para a gente falar, então, da inimputabilidade por menoridade. A inimputabilidade por menoridade. Sabemos que o menor de 18 anos, ele é penalmente inimputável. Então, ao menor de 18 anos, não temos como imputar a responsabilidade penal, tá? Lembre que aqui, quando a gente fala nessa menoridade, conforme eu já havia comentado, a inimputabilidade penal para aqueles que têm menos de 18 anos, ela está prevista não apenas no artigo 27 do Código Penal, mas também no artigo 228 da Constituição. Tá? Então, aqui é realmente uma questão constitucional, porque, como eu dizia, aqui nós temos a previsão não apenas, eu repito, no artigo 27 do Código Penal, mas também no artigo 228 da Constituição. Então, aqui é importante a gente lembrar ainda que no cômputo da idade a gente leva em consideração a regra de contagem do direito penal material, ou seja, o artigo 10 do Código Penal. E aí lembre comigo o seguinte, por força do artigo 10 do Código Penal, a gente vai contar os prazos dia a dia e desconsiderando eventuais frações de dia. Ou seja, no dia... O dia em que o sujeito faz 18 anos é a maioridade dele. E aí, meus amigos, é desconsiderando frações de dia. Ou seja, quando virou 0 hora e começou o dia do aniversário dele, ele já tem 18 anos. Então, virou 0 hora e chegou no dia do aniversário dele, ele já tem 18 anos. Antes disso, ele é inimputável. E aí é importante, então, lembrar que em relação à idade... Diferentemente do que acontece com a doença mental, em relação à idade, nós adotamos um critério que é puramente biológico e que, nesse caso, é chamado também de critério cronológico ou ainda chamado de critério etário. Então, critério puramente biológico ou cronológico ou critério etário. Um critério que só leva em consideração a idade, nada mais, apenas a idade. Ou seja, não importa se o sujeito com 17 anos e 11 meses e 20 dias, se ele compreendia o ilícito, se ele conseguia se determinar de acordo com essa ilicitude, não importa. Porque se ele tem menos de 18 anos, ele é considerado inimputável. Ou seja, a nossa lei presume de forma absoluta essa incapacidade de compreensão. Quando eu digo presume de forma absoluta, significa dizer não cabe prova em sentido contrário. Então não adianta querer argumentar dizendo, olha,
mas ele tem a maturidade intelectual de um adulto. Ele já é arrimo de família, ele já é um chefe de família, ele já sabe o que está fazendo, ele já foi emancipado lá na esfera civil. Nada disso importa. Inclusive é importante lembrar que a emancipação é para a capacidade e para os atos da vida civil, então nada tem a ver com a imputabilidade penal. Tá? Então, se ele tem menos de 18 anos, né, não importa o seu grau de maturidade, não importa eventual emancipação, não importa se ele tem menos de 18 anos, ele é considerado inimputável. No dia que ele atinge os 18 anos, ele passa a ser considerado imputável. Critério aqui é puramente biológico, tá bom? Volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Então, eu repito aqui que o critério é puramente biológico no que se refere à menor idade. Meus amigos, olha só. Aí eu avanço aqui ainda para a gente chegar aqui, então, na questão atinente à embriaguez. Questão atinente à embriaguez. Bom, vejam só. Em relação à embriaguez, primeiro é lembrar que a embriaguez pode se dar por álcool ou por substância de efeitos análogos. Então podem ser ali drogas ilícitas, drogas lícitas, mas que alterem a capacidade psicomotora do agente. Então às vezes o sujeito está tomando remédio controlado e que não produz esse efeito, mas ele não pode misturar com o álcool. Aí ele mistura com o álcool e fica completamente embriagado. Então a embriaguez aqui não é apenas decorrente do álcool, tá? Bom, a embriaguez, tecnicamente falando, nós temos 5 tipos diferentes de embriaguez. A gente tem embriaguez pré-ordenada. Nós temos a embriaguez voluntária, chamada também de dolosa, mas a lei chama de voluntária, no artigo 28. Temos a embriaguez culposa. Aí, meus amigos, nós temos a embriaguez fortuita. Temos, por fim, a embriaguez patológica, tá? Vamos por partes. Quando é que a gente tem embriaguez pré-ordenada? Embriaguez pré-ordenada é aquela em que o sujeito quer ingerir a substância, ele quer se embriagar para praticar o crime. Então, ele já quer o crime desde o começo. Tá? É aquele sujeito que vai se embriagar para, entre aspas, criar coragem para cometer o crime. Então, desde o começo, ele quer ingerir a substância, ele quer a embriaguez e ele quer praticar o crime desde o começo. Tá? Essa é uma primeira situação. A segunda situação, a da embriaguez voluntária, é aquela em que o sujeito quer se embriagar, ou seja, ele quer ingerir a substância e ele quer se embriagar, mas ele não queria praticar o crime. Então é um sujeito que realmente quer se embriagar, ele não quer beber socialmente, ele quer realmente ficar embriagado, mas ele não queria praticar o crime, tá? Mas aí se embriaga e acaba praticando o crime. E no caso da embriaguez culposa, é aquele sujeito que só queria ingerir a substância, ele não queria se embriagar e nem queria cometer o crime. Tá? Então é aquela pessoa que, por exemplo, acha que tem resistência ao álcool, ele acha que aguenta beber. E aí ele tenta acompanhar os amigos dele que realmente têm resistência para o álcool. E aí ele tenta acompanhar e os amigos ainda estão bem e ele logo fica embriagado. Então ele queria ingerir a substância? Queria. Mas ele queria a embriaguez? Não. Queria praticar o crime? Não. Mas ele se embriaga e comete o crime. Tá? Então veja que aqui eu tenho uma gradação. Na embriaguez pré-ordenada, o sujeito desde o começo já queria se embriagar para cometer o crime. Então ele queria ingerir a substância, ele queria se embriagar e ele queria praticar o crime. Na segunda, que é a embriaguez voluntária, ele queria ingerir a substância, ele queria se embriagar e não queria praticar o crime, mas acabou praticando. E na embriaguez culposa, ele só queria ingerir a substância. Ele não queria se embriagar e não queria praticar o crime, mas as duas coisas acabam acontecendo. E aí a gente precisa lembrar o seguinte: em nenhuma dessas 3 hipóteses haverá um excludente da culpabilidade. Em nenhuma das 3 hipóteses a gente fala, portanto, em inimputabilidade. Nenhuma das 3 hipóteses. Por quê? Volte comigo aqui para a tela. Porque em matéria de embriaguez, nós adotamos uma teoria que é chamada de ação livre na causa. Actio libera in causa, né?
ou ação livre na causa, significa que a gente vai imputar responsabilidade penal porque mesmo que realmente depois de embriagado ele já não sabia o que estava fazendo, né, então já não conseguia entender o caráter ilícito do fato, já não conseguia se determinar de acordo com esse entendimento, é bem razoável que seja assim mesmo, mas o que importa é que em matéria de embriaguez, o que a gente precisa entender é que lá na causa, lá na origem, lá no momento da ingestão da substância, a ação desse indivíduo foi livre. Então, uma ação livre na causa, uma ação livre na origem, lá no momento da ingestão da substância. O que eu preciso analisar é o momento da ingestão da substância. No momento da ingestão da substância, seja o álcool ou seja a substância de efeitos análogos, ele sabia o que estava fazendo? Ele quis fazer? Então ele tinha consciência e vontade, ou seja, ele tinha consciência do que estava ingerindo e teve vontade de ingerir? Se a resposta for sim, eu não vou excluir a culpabilidade dele. É por isso, volte comigo aqui para a tela, que em nenhuma das 3 primeiras modalidades de embriaguez haverá excludente da culpabilidade. Porque nas 3 hipóteses, o sujeito tinha consciência do que estava ingerindo e teve vontade de ingerir. Na primeira hipótese da embriaguez pré-ordenada, ele sabia muito bem o que estava ingerindo e, além disso, queria se embriagar e praticar o crime. Na voluntária, ele também sabia o que estava ingerindo e queria se embriagar. E na culposa, ele sabia o que estava ingerindo e quis ingerir, embora ele não quisesse se embriagar e nem praticar o crime, e isso tenha acabado por acontecer. Mas o que importa é que nas 3 primeiras modalidades de embriaguez, ele teve vontade de ingerir a substância. Ele teve consciência e vontade. Tinha consciência do que estava fazendo e vontade de fazer. Por isso que a gente não exclui a culpabilidade em nenhuma das 3 primeiras hipóteses de embriaguez. Nem na pré-ordenada, nem na voluntária e nem na culposa. E eu vou além. Por força do que diz o artigo 61 do nosso Código Penal, na embriaguez, a primeira modalidade aqui, a embriaguez pré-ordenada, além de não haver a excludente da culpabilidade, além disso, meus amigos, haverá uma circunstância agravante. Sim, o artigo 61 do Código Penal diz que a embriaguez pré-ordenada constitui uma circunstância agravante. Então, o sujeito que se embriagou para praticar o fato, além de não ter a excludente da culpabilidade em seu benefício, ainda terá em seu desfavor uma circunstância agravante, a caracterização de uma circunstância agravante. Tudo bem? Agora, veja comigo aqui. Veja que na embriaguez fortuita, aí a situação é diferente. O que a gente tem na embriaguez fortuita? Primeiro que o artigo 28 do Código Penal, ele diz embriaguez proveniente do caso fortuito ou da força maior. Então, o que nós estamos aqui chamando de embriaguez fortuita é uma embriaguez proveniente do caso fortuito ou da força maior. Lá no direito civil, por exemplo, existe uma grande discussão a saber o que é força maior e o que é caso fortuito, né? Uns dizem que força maior é aquilo que deriva de força humana e caso fortuito é evento da natureza, outros dizem que é exatamente o contrário. Aqui para o direito penal, o que a gente precisa entender é o seguinte: essa embriaguez proveniente do caso fortuito e da força maior é aquela embriaguez em que o sujeito não quer ingerir a substância. Ou ele não sabe o que está ingerindo, ou ele sabe o que é, mas não queria ingerir, ele foi obrigado a fazê-lo. Primeiro exemplo, a pessoa está em uma festa com um copo na mão, colocam droga na bebida dela. Ela não sabe o que está ingerindo, ela acha que está ingerindo apenas o líquido que estava no copo, mas além do líquido, ela está ingerindo ali uma droga que ela não sabe o que é. Então, é uma embriaguez aqui fortuita, porque ele não sabe o que está ingerindo. A outra hipótese, imagine que pessoas obrigam o outro a beber ou a se drogar. Quer dizer, ele sabe o que está ingerindo, mas está sendo obrigado a fazê-lo. Em qualquer dos 2 casos, a gente vai ter uma embriaguez fortuita. Agora, essa embriaguez fortuita, essa, como nós dissemos, em que o sujeito não quer ingerir a substância, neste caso aqui, exclui a culpabilidade? Meus amigos, cuidado, depende. Nós vamos precisar diferenciar a embriaguez fortuita, que é completa, e a embriaguez fortuita, que é
incompleta. Sabermos se haverá excludente da culpabilidade depende de saber se a embriaguez é completa ou se é incompleta. E quando é que eu a caracterizo como embriaguez completa e quando eu a caracterizo como embriaguez incompleta? E quais as consequências de cada uma delas? Eu vou fechar esse primeiro bloco, o prazo já se esgotou, e a gente volta no próximo bloco, fechando isso aqui e prosseguindo com o tema culpabilidade. A gente já volta. Vamos lá.